Tá gravando já. Bom dia a todos vocês. É uma alegria, assim, depois desse feriadão de finados, vê-los por aqui, iniciando mais uma semana, ó, né? Último bimestre, novo mês. Então, muito bom tê-los aqui, dona Letícia Falciani, dona Isadora Falciani, Ana Lu, diretamente lá das Capoeiras. A Cioli, que só está mostrando aqui uma orelha. Jennifer está por aqui, conectou, acho que voltou a cochilar. Ana Ju, Cláudia Rafaela Joaquim, Clara está por aqui também, e o nosso querido Douglas. Vamos projetar aqui na tela o conteúdo novo, lembrando, como a gente disse antes da gravação, de que a última aula nossa, há exatos 8 dias, foi somente correção e uma atividade desempenhada em sala. Ao sabor do todinho, diretamente oferecido pela empresa Nestlé Limitada, iniciamos aí, projetamos o novo conteúdo. Pronto, creio que já aparece aí para vocês. E, como vocês podem ver pelo título desse novo capítulo, ele vai abordar uma temática que, para nós, do sétimo ano, não é novidade, né? Nós sabemos que um dos motivos que motivou a efetiva colonização de Portugal, né, naqueles 30 primeiros anos, após a descoberta de Pedro Álvares Cabral, um cascudo na testa das Falciane, não faz mal. Após essa descoberta, demorou-se aí 30 anos para uma ocupação efetiva, para dar início à colonização. E uma das coisas, além do fracasso ou diminuição do comércio com o Oriente, outra coisa que motivou, impulsionou a efetiva ocupação dessas terras que formariam o Brasil, foi justamente isso que apresenta o título desse novo capítulo e desse novo assunto. A ameaça de ocupação de outros reinos aqui, né? No caso, nesse capítulo, nós vamos estudar essa presença ameaçadora, bisbilhoteira, interesseira dos franceses e dos holandeses. Então, a imagem é uma representação feita por Theodore de Bry, com base nos relatos de Hans Staden. Esse Hans Staden viajou aqui, escreveu muito conteúdo, relatando aquilo que ele presenciou, e é uma importante fonte histórica. Você encontra também na internet para baixar em PDF os livros desse camarada, Hans Staden. Partiu de Hessen, na Holanda, para Portugal, com o objetivo de chegar às ilhas. Entretanto, o navio que ele estava conseguiu embarcar em 1548 aqui na colônia portuguesa, futuro Brasil. Chegou aqui na região de Pernambuco, onde presenciou um incidente envolvendo os Caeté, uma tribo indígena, né? E os colonos de Igaraçu, a galera que morava, que ocupava Igaraçu, a galera portuguesa. Mais tarde testemunhou um conflito entre navios franceses carregados de pau-brasil e um navio português. Então são detalhes, essas brigas de Portugal com outros reinos são detalhes que nos passam despercebidos, mas que quando a gente vê uma informação dessa, um relato desse, a gente percebe que de fato foi uma ameaça real. Se Portugal não houvesse combatido, poderia ter perdido o Brasil. E hoje não falaríamos português, Joaquim. Olha que curioso. E aí, um pouco em ilustração, em pintura, esse relato do Staden, Hans Staden. Aí vem umas perguntinhas. Vamos deixar aqui na tela a imagem para ilustrar para os colegas que assistirão depois a gravação. E vem umas perguntinhas aí. Com o livro físico em mão, o que o Tratado de Tordesilhas, assinado em 1494, então 2 anos após a chegada de Colombo, determinou sobre as terras que formariam a colônia portuguesa na América? Que um lado seria para a Espanha e o outro seria para Portugal. Isso. E aí já tem uma curiosidade
gritante de cara, né? Como é que você vai escolher ou repartir uma pizza se você não sabe o sabor da pizza que será comprada? Traduzindo para esse contexto aqui, como é que você vai dividir terras que você ainda irá descobrir? No caso, o tratado da divisão, como o Joaquim disse, foi em 1494, mas Portugal só chegará aqui 6 anos depois, em 1500. Então é curioso como se divide uma terra da qual você ainda Daí nem então a sabe. Espanha já teria mais conhecimento sobre as terras do que Portugal. Isso. E outra que coloca por terra essa ideia de descoberta por acaso, né? Hum. Segunda pergunta. Analise o texto e a imagem e selecione elementos que comprovam que outros estados europeus não estavam respeitando as determinações desse tratado. A briga aí que ele relata entre Holanda e França. Terceira pergunta. Você considera que os outros estados ou outros reinos europeus deveriam respeitar um acordo firmado apenas entre Espanha e Portugal, com a intervenção, a anuência do Papa, que dividiu o mundo a ser descoberto entre os seus dois reinos? Olha como é curiosa, gente, essa pergunta, Jordânia e os demais. Então, Espanha chegou primeiro, 1492, através de Cristóvão Colombo. Hum. Aí os dois reinos firmaram um acordo lá, o Papa, não vamos brigar não, é muita terra, dá para vocês dois. Dá um pedaço para, como Joaquim disse, né? Oeste para a Espanha, leste, à direita para Portugal. Olha como é curiosa a terceira pergunta. Os outros reinos da Europa, os outros estados europeus, teriam a obrigação de respeitar essa divisão? Não, Por que não? para eles se. Porque o Papa só interviu quando foi Espanha e Portugal, não interviu nos outros. Sim, mas aí a pergunta é a seguinte, Joaquim. Já que foi um combinado entre eles, é claro que o Papa, né, maior autoridade política e religiosa da época, intermediou ali aquele acordo, mas ao saber da descoberta de um imenso e novo continente, os outros reinos da Europa deveriam pensar assim, não, vamos deixar quieto, não vamos explorar lá, procurar alguma riqueza, porque ali já pertence a Portugal e Espanha. Eles deveriam Não, respeitar, não? não, porque o ser humano é ganancioso, ele já ia querer explorar lá sem permissão. Isso. Mas alguém teria alguma outra opinião? A Cioli, Ana Lu, Jordana, Ana Júlia, Letícia, Jennifer, Cláudia, Clara, Douglas, chegou por aqui também Melody e Arthur Siqueira. Mas alguém teria outra opinião? Ô, professor, não é uma pergunta sobre essa pergunta que Joaquim já respondeu. É sobre o Classroom. Meu celular formatou, aí eu perdi a senha das salas. Aí Certo. qual é a senha do senhor? Pronto, eu te mando lá no Zap quando a gente terminar aqui, viu? Sim? Beleza? Mas Tá aí certo. voltando à questão aqui. Mais alguém? Eu gostaria de ouvir pelo menos mais uma, pelo menos somente mais uma opinião, pelo menos só mais uma. É uma questão imaginária, gente. Não tem resposta correta, né? A gente vai se imaginar na situação. Então você aí, Ana Lu, fosse a rainha de um reino lá da Europa, Jordana, né? O reino das Falciane, junto com a princesa Letícia, a Cioli, Ana Júlia. Siqueira, você fosse um soberano de um reino lá europeu, Jennifer, Cláudia, Clara, Douglas, Melody, do Reino dos Patins. Vocês respeitariam esse tratado? Dizendo, não. Veja, gente, nós estamos num contexto de Idade Média, quer dizer, aqui já era Idade Moderna, né? A Idade Média chegou ao fim em 1453. Mas nós estamos aí num contexto em que os reinos viviam disso, de descoberta, de navegação, de exploração de terras, e de repente um imenso continente descoberto, novas terras, e pensar assim, não, a gente não pode ir para lá porque a igreja já deu essas terras para a Espanha e para Portugal. Ô, professor, mas também teria o que se um reino tivesse precisando de ouro, riqueza, mas o outro não quisesse ajudar. E não queria, porque, como você disse, foi marcado aí pelo egoísmo, né? É. Ah, então não teria Inclusive, opção.
Inclusive, essa divisão entre os próprios parças, Espanha e Portugal, mais unido do que carne e unha, do que Jordana e Letícia, eles eram amiguíssimos. Essa amizade aí vai dar briga, né? Porque Portugal vai brigar com Espanha aí. Portugal vai começar a peregrinar cada vez mais a oeste, tomando as terras, invadindo os limites do tratado, e entre os próprios dois vai haver briga aí, rixa. Imagina com outros que não tem nada a ver com a divisão. Ó, se Clara fosse a rainha, ela já estava dizendo, se eu fosse a rainha, eu não respeitaria. Eu Clara disse iria aqui lá no ver chat o que que não era. respeitaria, né? Porque, veja, gente, foi quase que uma decisão arbitrária, assim, da cabeça dos envolvidos, né? Então, se estava lá a dispor, quem dá o direito de que essas terras deveriam somente pertencer a Portugal e Espanha? Quem dava a esses dois reinos esse direito? A igreja, mas e quem não vai muito com a cara da igreja, né? Essa divisão, a igreja é uma instituição a olhos humanos, a igreja é uma instituição como qualquer outra. Então, você teria que ter muito temor, não ser muito cobiçoso, não sei se tem essa palavra, né, esse adjetivo, avarento, esse eu sei que tem, como Joaquim disse, você teria que ser não muito avarento para respeitar esse acordo e não querer, de alguma maneira, usufruir dessas novas terras, né? É uma questão delicada de se pensar de que houvesse um respeito, porque foi uma decisão assim, a cabeça da autoridade religiosa da época, mas que não tinha muito fundamento de somente esses dois reinos respeitar, serem Terem o direito pacificados. de mandar nas terras. Isso. Agora uma pergunta que com toda certeza vocês sabem responder. Não está aqui, mas eu vou acrescentar uma quarta pergunta. Os outros reinos europeus respeitaram essa divisão? Não. 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 A Inglaterra ocupou o norte, né? A França ocupou também o norte, a região que hoje é o Canadá, parte da América Central, né? Holanda, a gente vai ver que ocupou um bom Foi espaço. cada um chegando para pegar um pedacinho. Isso. Então, essa história aí, né, de que a divisão feita pelo Papa devia ser respeitada, o Papa vai cuidar de rezar e a gente vai cuidar Todo de mundo só dominar. tava, oxi, deixa, eu vou lá e pego, acabou. Problema resolvido. Né? E aí vamos responder agora a página 3 aí. Ô, professor, eu tenho uma dúvida. Vai, Ana Lu. Se era uma linha imaginária, como é que eles sabem o limite? Essa linha ela foi dividida com base em léguas, a partir do litoral, tantas léguas a oeste. Então, eles faziam mais ou menos que como uma conta mental. A gente já andou quantas léguas, então a gente já deve estar no limite. E aí, porque era imaginário, não foi também respeitada, né? Eles invadiram cada vez mais a oeste. É tanto que a gente vai ver que em 1750, portanto, aí já passados mais de 200 anos, eles tiveram que fazer uma nova divisão, chamada Tratado de Madrid. Vamos responder aí. Primeira perguntinha. Lá nos anos 1400, século XV, os portugueses chegaram às terras que atualmente formam o Brasil. Quais eram os objetivos deles com as navegações? Explorar novas terras, descobrir novos lugares, novas riquezas. Isso. Explorar novas terras e riquezas. Novas terras e riquezas. Muito bem. Canetas em mãos. Vamos agora à pergunta 2. Tem gente escrevendo ainda. Cansou de escrever essas duas frases. Segunda pergunta. Os portugueses chegaram ao Brasil num contexto em que priorizavam o estabelecimento de um comércio com o Oriente, ou seja, quando eles chegam aqui,
tinham esse comércio lá com o Oriente. A ocupação por eles, pelos portugueses, dessas terras aqui foi imediata? Não, porque eles já estavam fazendo negócio com a África, estão formando o negócio deles. O Brasil era a segunda opção. Excelente. Não. Pois já Mas era com a Índia, não era? isso, África e Índia, né? África, o comércio escravocrata e a Índia, a comércio de especiarias. Pois já tinha um comércio com a África e Índia. Pararirará. Parará. Parará. Não, pois já tinha um comércio com a África e a Índia. Saúde, saúde. Terceira pergunta. Quais foram os primeiros produtos que atraíram o interesse dos portugueses aqui? Ao Brasil. Para o Brasil. Isso, Siqueira e Ana Lu, pau-brasil. Tem outra perguntinha. Por que o período, quero ver quem vai lembrar dessa. O período de 1500, a chegada de Pedro Álvares Cabral, até a efetiva ocupação em 1530, é pré-colonial, chamado de pré-colonial. Porque eles ainda estavam avaliando o terreno, estavam vendo se era confiável fazer uma colônia lá. Não estavam já Porque querendo, ó, bora fazer uma colônia lá. Não sabia qual era o terreno, não sabia o risco. Pronto. E aí, Jordan, eu tô dizendo o quê? Porque até lá os portugueses não tinham ocupado efetivamente. Isso. Pode deixar, Porque se não tiver. esse é o tempo de intermédio da ocupação efetiva e da chegada dos portugueses. Muito bem. Vamos tentar resumir aí esses 3 contributos. Cadê aqui? Antes da ocupação efetiva, é o período antes da ocupação efetiva, que demorou porque Portugal ainda estava avaliando os prós e contras. Segura a coroa, Rainha Ana Lu. Desculpa aí, meu celular tinha descarregado. Sem problema. Pode deixar o áudio ligado para ir respondendo também, viu? Isso. Estávamos com saudade da sua voz. Choveu muito em Canhotinho ontem. Demais, homem. Caiu um dilúvio. Rapaz, dilúvio foi domingo, né? Vocês não sabem não o que eu passei ontem. Que foi? Ficou com medo dos raios do trovão caindo, parecendo que Eu, ia se acabar? voltei de 6 horas na chuva, na pista, não enxergava nada. Nós quase batemos no carro da frente, nós vimos um acidente de moto, eu e meu Tá, pai. porra. Nós tivemos que socorrer o cabo do acidente de moto, nós quase vimos o acidente, Nossa, tá bom? E a noite nós já não é ruim com enxergava chuva, nada. né? Pior ainda. Nós não estávamos enxergando nada. Eu até tô meio gripada por conta do que eu levei chuva. Até a Jordana foi tomar banho de chuva na rua, tá espirrando, ó. Ai, ai. Ah, professor, isso é natural mesmo. Eu só Demos, conheço por isso. demos continuidade. Primeiro temos que apagar essas respostinhas.
questões ficam aqui na tela. E aqui podemos subir a projeção. Desde o início do século XVI, desde o início dos anos 1500, navios franceses, ingleses e holandeses transitavam, olha lá, pelo litoral aqui. Alguns contatos foram amistosos, outros hostis com os indígenas e a estes povos, né? Nós já sabemos, não é novidade para a galera aí inteligente do 7º ano, e, por exemplo, teve uma tribo lá que se aliou aos franceses contra os portugueses, né? De acordo com a coroa de Portugal, todos os exploradores, terceira linha, não portugueses, eram invasores. E na cabeça dos outros reinos, eles não se sentiam invasores, porque essa divisão foi uma decisão decidida entre eles e a igreja e que para eles não contava, né? A terra estava ali a dispor de quem quisesse. Uma vez que, diz a quarta linha, o Tratado de Tordesilhas, as terras que mais tarde formaram a colônia portuguesa pertenciam ao reino de Portugal. Então, Portugal via outros reinos como invasores. Inicialmente, a presença de outros povos ocorria apenas por curtos períodos, em pontos do litoral, onde havia feitorias e era armazenado pau-brasil cortado. Para grande parte dos indígenas, olha que interessante, tem uma pergunta agora para fazer a vocês nessa linha, última linha do segundo parágrafo. Para os indígenas, não fazia diferença realizar contatos e trocas com portugueses, ingleses, franceses ou holandeses. Aí eu pergunto, por que para os indígenas não fazia diferença? Porque eles oferecem os mesmos produtos. Porque Excelente, de qualquer Arthur. jeito ele era a vítima. Porque no final das contas, e depende do reino, excelente resposta também, não fazia diferença, como Siqueira disse, e eles seriam, no final das contas, os únicos explorados. Então, para eles não tinha diferença de qual bandeira estivesse flamejando no mastro do navio. Até porque eles nem sabiam da existência da Europa e como é que se organizava politicamente a Europa, quem eram os reinos da Europa, aquele povo era tudo parecido, uma cor de pele diferente da nossa, dos indígenas, né? Não entendiam o idioma de ninguém, então para eles não fazia diferença de onde é que tinham vindo, se nem sabiam da existência desses reinos. Só sabiam que no final das contas, como Ana Lu disse, vinham para explorá-los. Alguns ofereciam as coisas mais interessantes, mais curiosas, que prendiam a atenção deles. E o que é que eles queriam? Pau-brasil, que tinha de monte. E em troca, o que é que eles nos ofereciam? Novidades. Então, na cabeça do indígena, era uma troca vantajosa. Eles sairiam ganhando, já que o que os europeus queriam era apenas madeira e aqui tinha de monte. E eles não faziam essa diferenciação, até porque essa diferenciação na cabeça deles não existia, né? Isso era uma briga deles para lá, ou seja, dos europeus para lá, que os indígenas não tinham nada a ver com isso. E aí, gente, a gente chegou no nosso limite de tempo, né? Porque já estamos aí nos últimos minutos, já são 9h57, aliás, 8h57. Vocês deverão ter agora de 9 horas outra aula. E aí, para casa, vocês vão ter que mandar 2 fotos, gente, para casa. Vocês vão ter que mandar uma foto das respostas 1 e 2 e uma foto do caderno com a resposta da pergunta 3. Certo? Então, no Classroom, vocês vão marcar um xizinho na pergunta 1 e 2 da página 5 de atividades, responder a 3 no caderno e mandar a foto também do caderno. A foto do livro, da página 5 de atividades, com a questão 1 e 2 marcada o X, e a foto da página do caderno com a resposta do terceiro. Até as página 5 de atividades. Obrigada. Até as 10 horas do dia de hoje. Vamos estender o prazo para facilitar para vocês. Quer dizer, não, hoje é terça-feira, então o prazo vai até o meio-dia da sexta-feira, porque amanhã não temos aula de história, né? Então vai até o meio-dia da sexta-feira. Não deixe para mandar depois da cobrança do professor, tá?
Um abençoado restante de Professor, terça-feira, livro de atividade, página 5, não página é? 5. Nosso coordenador está por aqui, quer dizer Ô, algo? professor, Bom a dia, 3 é professor. marcar X Bom também. dia. Bom dia, pessoal. Bom dia. Professor Cleiton, eu vou dar um momento para falar com os alunos, né? Certo? Veja só, existe uma possibilidade de nós voltarmos dia 10 de novembro, não é isso? Então, para isso, eu queria a confirmação dos alunos, se realmente eles vão voltar ou não. Eu irei colocar no grupo um texto, certo? E na